Na casa da família Michetti, a mesa do lanche tem alimentação leve. E este é apenas um reflexo da vida saudável na família. Djalma relembra que praticava esportes regularmente quando era solteiro. Com o casamento, mudou o estilo de vida e engordou. Mas há 2 anos, ele voltou a praticar atividade física por orientação médica. Nessa volta benéfica, muito benéfica para a minha saúde, eu percebi que a família inteira começou a me acompanhar. Minha esposa, que nunca tinha praticado esportes, veio junto comigo para a corrida. O meu filho intensificou mais ainda o futebol. A Ana Vitória, minha filha do meio, trocou a natação pelo vôlei, intensamente praticando vôlei. A Júlia, mais velha, que sempre praticou natação, intensificou agora com ginástica e academia. Enfim, a gente percebe que a mudança atingiu a família. Depois que nós começamos a praticar o esporte, eu acho que foi um incentivo para as crianças. Eles também quiseram aumentar os dias dos treinos e na alimentação também. Eu levo os meninos na nutricionista, estamos sempre fazendo um controle. Então, eu e o Djalma melhoramos a alimentação, isso também eles entraram no meio, né? Então, mudou tudo. A disciplina proporcionada pelo esporte reforça um exemplo que os pais sempre ensinam aos filhos. Na família, a educação acontece sempre à luz do Evangelho. Nós precisamos ter certeza daquilo que nos traz a salvação, que é a palavra de Deus. E acaba sendo uma obrigação você falar para o seu coleguinha na escola a respeito de Jesus, a Meire falar para as amigas dela, lá onde for, no sacolão, no supermercado. Para criar os filhos hoje, é preciso dar o exemplo, é preciso dar o amor, é preciso dar o tempo, mas acima de tudo, é preciso orar pela vida deles, né? E essa oração é o sinal de obediência, é o sinal da confiança que a gente tem em Deus. A carga de informações negativas que os jovens recebem é combatida pela força da palavra e exemplo dos pais. A gente também tem falhas, né? Mas a gente tenta acertar o máximo possível, porque a gente sabe que eles estão sempre de olho, sempre percebendo mesmo alguma coisa. Inclusive no nosso relacionamento a gente tenta sempre estar de bem, sempre estar resolvendo os nossos problemas entre 4 paredes, ou então na corrida, lá embaixo no treino. E na conversa com os filhos, os ensinamentos têm surtido efeitos positivos. Meus pais, para mim, são mesmo a quem eu me espelho sempre, porque eles são pessoas que sempre fazem aquilo que o certo. E eles sempre me ensinaram mesmo que o caminho certo, eles sempre se preocuparam com o meu futuro. E isso eu considero muito. E como exemplo da minha mãe, tudo que eu preciso eu converso com ela, recorro a ela. Ela sempre me dá muitos conselhos. A minha mãe, para mim, é a minha melhor amiga. Tudo que eu preciso eu falo com ela, eu converso com ela. Eles sempre estão influenciando a gente muito bem a fazer a escolha certa de tudo. Porque eles querem o nosso bem também, né? Aí eles sempre estão falando a coisa certa que a gente deve fazer, andar no caminho certo, não fazer as coisas que são erradas. Quando eles explicam, aí quando eu escuto, eu falo com eles e eles falam para mim não fazer isso. Achei interessante demais essa matéria também, porque você vê a forma do exemplo, né? O esporte como exemplo. A gente falou muito da ilustração, mas nunca é demais a gente lembrar dos métodos lá da Grécia Antiga, o esporte e tantas outras coisas que envolvem também o contexto familiar. E tudo isso envolve o exemplo. O pai começa, os filhos intensificam aí no esporte, até a esposa que não fazia. Dr. Dalton, o exemplo é tudo, a gente sabe disso. E a criança absorve dos pequenos, milimétricos exemplos. Eu lembro, minha sobrinha, eu sentava e colocava aqui a perna cruzada, ela sentou do meu lado, colocou a perna cruzada e ficou olhando para minha cara. Eu falei, meu Deus, como que tudo que você faz, você influencia. E aí a gente percebe a forma de alimentação. Às vezes o pai não come a comida que a mãe faz, mas exige que o filho coma e tantas outras coisas. Qual para você é a importância do exemplo, dos mínimos detalhes aos máximos dentro de casa? Uma coisa interessante é a questão de modelo, né? Uma questão de modelo masculino e feminino. E é interessante que eu falo que sim,
Talvez eu seja mais inteligente do que Deus. Por exemplo, por que Deus não criou o homem e a mulher com a mesma estrutura psicológica? Por que ela não criou com a mesma estrutura feminina ou masculina com um sexo diferente? Obviamente, Deus sabe disso. Então, quer dizer, Deus criou essas estruturas diferentes para elas serem complementares, né? As pessoas são complementares. E tem uma coisa muito interessante, você vê que tanto para a criança, tanto para a menina quanto o menino, o modelo masculino e feminino são importantes, porque para a menina esse pai vai ser um exemplo, um modelo para ela ter um outro relacionamento. E vai ter o relacionamento dela. O próximo por exemplo, marido da filha, é isso? Eu, como psicólogo clínico, por exemplo, é muito complicado você ver, por exemplo, pessoas que todo mundo sabe o que é certo, quer fazer o que é certo. Mas quando elas têm um modelo negativo, por exemplo, de pai ou de mãe, a tendência deles repetirem isso inconscientemente é muito grande. Então, uma das coisas que tem que fazer sempre é voltar nesses modelos, trabalhar esses modelos, reorganizar a visão do que está certo, do que não está certo, para que a pessoa possa entrar. Então, sem que as pessoas saibam, a força do modelo que eles exercem é muito grande. Tanto positivo como negativamente. Tanto o pai quanto a mãe, para o menino e para a menina. Agora, Igor, a gente estava aqui observando o que os pais estavam falando e eu queria te perguntar em relação aos desenhos. O que você ensina através dessas ilustrações que podem ajudar e ser um auxílio mesmo no ensinamento dos pais para os filhos? Então, dentro daquilo que o pastor estava falando sobre essa transmissão de valores, dessa referência, né, de menino e menina, então a gente mostra alguns desenhos nas ministrações e essa deturpação de valores, né? Mostrando que hoje um menino gostar de um menino é normal no desenho, né? Tem aí até uma imagem depois, se puder mostrar aí. Tem um desenho famoso que está sendo divulgado nos Estados Unidos e na Austrália, que chama Shizou, que é uma paródia ao Shazam. É um menino que recebe um anel mágico da tia falecida e ele coloca, então ele se traveste de mulher. Quem pode usar é só a menina. Mas como que ele acha o anel, então ele vira uma super heroína, um transexual. Tá no ponto aí, produção, esse vídeo? Então, esse desenho é voltado para crianças de 6 a 11 anos, mas ele vem em forma de paródia. Inversão de valores. Então, a criança que está assistindo esse desenho, para ela é normal o menino se travestir de menina. Então, esse tipo de coisa a gente vem mostrando nas igrejas, mostrando para os pais. O desenho não vem em forma de mostrando Satanás, demônio, mas é o que está implícito ali, essa transmissão de valores que está se deturpando e se banalizando e tornando normal essas coisas. Né? Bem na hora da constituição do gênero, né? E o seu trabalho tem uma coisa interessante pelo seguinte, pai e mãe falam muita coisa para filho, e muitas vezes ele atribui uma segunda intenção e não faz. Quando ele ouve um amigo de fora falar a mesma coisa, ele volta com aquela ideia, mãe, descobri a fórmula, estou te falando isso tem 10 anos, meu filho. Descobri a fórmula. Eu descobri a fórmula, sabe por quê? Porque muitas vezes quando vem de fora, a pessoa não atribui uma segunda intenção. Então a sua revista, na medida que a pessoa lê, ela fala, pô, isso aqui meu pai e minha mãe me falaram. Quer dizer, como vem de fora, ela acaba reforçando e pegando aquilo. Ou seja, quando está instruído no caminho, o que vem de fora vai reforçar aquilo que é o modelo. E eu te perguntar, doutora, essa questão do modelo, a quebra do modelo, isso destrói a família no seu contexto? Porque o que eu digo de modelo, esse modelo, o pai mesmo, a mãe, os dois juntos, em benefício da criança, mas a gente tem casos também, por exemplo, não só dessa questão da sexualidade, mas a questão também do divórcio. O que isso implica na formação da criança? Dá para ter uma família que está nos assistindo, que às vezes é divorciado, o pai não está com a mãe, mas os filhos serem instruídos no caminho? Dá para acontecer isso? Dá sim, há esperança. Há esperança. O que acontece muitas vezes é que vai haver uma sobrecarga no papel de algum dos dois. Se é no caso da mãe que ficou com os filhos, ela vai ter essa sobrecarga maior porque ela vai ter que ela vai ter que exercer um pouco desse outro papel. Às vezes o limite que seria o pai que ia colocar, essa mãe vai ter que reforçar esse lugar. Mas nada que um terceiro não possa fazer. Um tio, um avô, uma pessoa de referência, uma pessoa que seja realmente da família, que possa exercer essa figura do pai. Mas a mãe ela tem condições sim, apesar de ficar sobrecarregada. Mas é sempre importante ressaltar que a figura do pai ela é de extrema importância. Se a mãe tem condições de chamar esse pai para essa relação, mesmo que seja divorciado, é importante. A mãe ela tem que preservar a figura do pai. Por quê? Porque a criança ela vai ter como modelo esse pai. Sim. Independente que o casamento não deu certo, o filho é para sempre. Né? Então esse modelo, ele é para sempre. Sim. Então a mãe ela tem que ser uma pessoa que esteja sarada nas emoções dela, ou pelo menos resolvida. E vale a pena para você que está assistindo a gente aí em casa, você saber que se você é divorciado,
ninguém está aqui condenando o que aconteceu, mesmo porque se a gente for entrar em cada detalhe de cada divórcio, a gente passa aqui até o final da vida. A verdade é, você precisa preservar o diálogo sim, porque a importância de um pai e de uma mãe na criação do filho é total, né? Claro. Igor, você ia falar, doutor? Pode falar. Uma coisa que eu acho... Agora você entrou numa questão que eu falo o seguinte, como a minha experiência de psicólogo clínico, entre a intenção e a execução, existe 1 milímetro ou 1 quilômetro. Então, normalmente, como o pai falou ali numa reportagem, uma geração tenta melhorar a seguinte, e assim continuamente. Só que ela traz aquilo que veio anteriormente. Por exemplo, para se trabalhar em terapia, a primeira coisa que você tem que trabalhar é que os pais fizeram o que eles deram conta, e que tem que aprender a lidar com esses pais e perdoá-los, mas vou trabalhar o efeito na sua vida. Exato. Mas eu tenho que voltar lá nos pais deles e mostrar que a história deles era mais difícil do que a outra. Então você não dá o que você não tem. Aí uma coisa é a capacidade biológica de se reproduzir uma criança. E a outra coisa é a capacidade psicológica de educar, de lidar. Então você tem muito problema nessa área por isso. Existem pais que têm dificuldade com filhos. Eu conheço um caso que o pai chegou a pegar o filho dele e levar para a sogra, porque ele não conseguia conviver com o filho dentro de casa, porque ele tinha ciúme do filho em relação à mulher. Então, quer dizer, são questões psicológicas muito complexas. Então, a possibilidade de produzir um filho, de reproduzir um filho, é uma questão biológica. A questão de dar conta de lidar com isso é completamente diferente. E aí você vai entrar nos níveis de maturidade das pessoas, da dificuldade psicológica que eles tiveram. A gente precisa de mais uns 15 programas. Nossa, aí você complica tudo.